Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG, porque qualidade de vida é fundamental. Amigo telespectador da Nova TV, o canal 3 da NET, uma alegria imensa hoje receber uma autoridade do nosso município no setor empresarial, um jovem empreendedor que nos honra com a sua presença aqui. Prazer cumprimentá-lo, Saulo Pussi. Prazer é todo meu, uma alegria, uma honra estar aqui na nossa casa, na nossa Nova TV, que é a nossa TV, né? Evidentemente, aquele canal que abre espaço para os assuntos da nossa Franca. A Franca se vê aqui no nosso canal e é esse o nosso propósito, trazer pessoas como você. E me permita, esses dias para cá eu estou pensando, pesquisando os próximos assuntos do nosso jornalismo da Nova TV e a propósito dos 70 anos da Amazonas S.A., que nós estamos agora comemorando, é isso? Correto. No dia 14 de março de 1947, a manufatureira de borracha Amazonas foi fundada. Nessa época, o vovô Paulino fazia uma pesquisa, porque na época os saltos eram feitos de cortes de madeira ou de couro. E por mais que fossem melhores cortados, sempre dava diferença entre um e outro. E ele pesquisou que nos Estados Unidos já estão sendo feitos saltos de borracha. E em março de 1947, ele foi um entusiasta, junto com o tio Dante Pucci, o tio Tomás, que era cunhado, casado com a tia Anita, irmã do vovô, e foram os fundadores da Amazonas. Então o tio Dante, o tio Tomás Licursi e o vovô Paulino, em 47, tiveram isso daí. Bom, e a partir daí, Omar Pussi, Paulo Pussi... Aí veio a segunda geração. Segunda geração, então me relata sobre eles. Isso. O tio Dante era o caçulinha da família, e o tio Dante faleceu muito cedo. Quando ele faleceu, o vovô Paulino ficou com a parte dele. Então ficou o vovô Paulino, o cunhado, que era o tio Tomás Licursi, casado com a tia Anita Pussi, só que o tio Tomás tinha uma fábrica, Calçados Licursi. Aí o tio Tomás falou, olha, o Paulino, aliás, ele nunca foi cunhado do vovô, do tio Silvio, do tio Ricardo. Eles pareciam irmãos, que estavam tão bem, que nunca foram cunhados. A verdadeira família. Sempre foi mesmo. Aí ele falou, eu vou me afastar, vou ficar só com o Calçado, e o Tomazinho, meu filho, entra na empresa. Tomazinho Licursi. Tomazinho. Aí o Tomazinho ficou na empresa, representando o tio Tomás, e o tio Paulo foi o primeiro a entrar na empresa. E o vovô Ângelo, meu bisavô Ângelo Presoto, tinha Ângelo Presoto Comércio, tinha posto de gasolina, tinha loja, tinha representação de carro, representava a Ford. E o tio Omar trabalhava com o vovô Ângelo. Aí o tio Tomás, quando se afastou, entrou o Tomazinho, o vovô Paulino falou, mas vem trabalhar com a gente aqui. E nessa época o tio Nelson estava em São Paulo, o tio Nelson entrou também, e o papai, a mamãe era professora, o papai entrou. Então ficou o tio Omar, o tio Paulo, o tio Nelson, o Tomazinho e o papai. E no caso, a sua mãe e irmã? A mamãe e irmã, são os 4 irmãos, o tio Omar é o mais velho, o tio Nelson, a mamãe e o tio Paulo. A sua mãe? É Dora Pussi. Então, muito bem. E você, então, na terceira geração? Terceira geração. A segunda geração veio, o tio Omar era o diretor-presidente, ele foi realmente o trator que puxou tudo, o tio Omar era o presidente, vamos dizer, o general da tropa. O empreendedor. Isso, era o general da tropa. Mas tinha um grupo de oficiais muito bom com ele, né? Porque ninguém ganha a guerra sozinho. Não, sozinho não. O Tomazinho cuidava da área química, o papai da área industrial e o tio Paulo era o comercial. O tio Paulo rodava o Brasil inteiro vendendo aí. Tudo isso 60, 70 anos atrás. Tranquilamente, nessa época aí. Quando começaram as exportações, na década de 60, em 62 o tio Omar foi para os Estados Unidos. Ele aprendeu inglês, ele tinha uma vitrolinha, colocava disco, foi aprendendo inglês ali. O seu Wilson Mello foi vender sapato e o tio Omar foi vender sola nos Estados Unidos. O tio Nelson, na época não tinha banco, a internet, essa coisa toda, ele ficava em São Paulo para comprar matéria-prima e contato com os bancos, né? Então cada um lá teve a sua função, o pessoal trabalhou muito, fez muita coisa. O papai trabalhava na área de borracha regenerada e o comecinho da Quimican, que é os adesivos. Eram 2 pequenas batedeiras lá, que era do tio Guilherme, cunhado do vovô Paulino. O tio Guilherme criou essa empresa, pouca gente sabe da Quimican, né? Chama Plauvic, que é Plaucio e Victor, que são os 2 filhos dele. Aí o tio Guilherme Presoto falou, ó, eu gosto de comércio. Vitor Presoto. Isso, exatamente. São os 2, Plaucio Presoto, que foi o delegado já falecido, e o Vitinho Presoto, que está vivo aí. Tomás Licursi e Tomazinho. Isso. E com isso o tio Guilherme falou, olha, eu não tenho, meu negócio é comércio,
Paulino, você é meu cunhado, eu te vendo aqui a Plauvic, e o papai que foi tocar, o que é hoje a Quimicana, toda a parte de adesivos. Eu chamo de empreendedores porque, na minha concepção, é acima de empresário. Empresário dirige uma empresa. O empreendedor, ele promove, ele olha para frente, parece que enxerga muitos anos à frente. É assim que eu vejo essa imagem que eu tenho. E sonha, né? O pessoal sonha muito, porque você imagina, naquele tempo, você dizer que ia fazer uma empresa, que ia vender solado. A Amazonas já forneceu todo o solado para a Bates americana, que é o sapato oficial do exército americano. Então, de repente, você viu o exército americano desfilando com um solado fabricado em Franca, né? O detalhe, Franca que eu sou um repórter que trabalho há muito tempo, 45 anos aproximadamente, eu não sabia disso. Então, pouca gente na Franca sabe disso. O exército americano utilizando... Já usou, que a Bates fabricava o sapato, o solado era Amazonas, e, quer dizer, o exército americano, aquele sapato de gala que eles usavam, era com solado feito aqui em Franca. Daí aquela propaganda antiga, que eu me lembro muito bem, Salto Amazonas e Solado Amazonas, anda, 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 sem gastar. E não acaba nunca. Era mais ou menos isso? É isso mesmo. Muito bem. E você, garoto, já nasceu e respirando sempre esse ambiente? O papai trabalhava em São Paulo, no Banco Cruzeiro do Sul. Aí o vovô Paulino falou, Renato, você vem para tocar aqui, que nós estamos com essa área de borracha regenerada, estamos começando esse negócio de adesivo. Então você vem para Franca, ele voltou para Franca, e eu desde pequeno, eu sempre ia com o papai, ia lá brincar, ficava perturbando lá no escritório, correndo dentro da fábrica. Nasceu? Brincando. Literalmente eu vivia lá dentro. Correto. Nasceu, que eu digo assim, com pouco, o garoto já estava lá dentro, respirando esse ar e que, consequentemente, fez com que você ficasse a vida toda lá dentro. E a área, o que eu falei, hoje a minha ligação com a Amazonas é óbvio que é profissional, você tem suas atividades, etc. Mas é muito mais um caso de amor do que de profissão mesmo. Lá é caso de amor, a gente vibra, você respira 24 horas na empresa. A gente passa hoje por um momento de profissionalização, a empresa hoje está 100% profissionalizada, nós da família estamos no conselho de administração, mas o envolvimento emocional é diário, né? É muito constante, grande. não tem como de você cortar. Agora, quando você fala em Omar Pussi, Paulo Pussi, na origem os avós vieram da Itália? Como é que foi? O vovô Ângelo Presoto veio da Itália, pai da vovó Maria, e os Pucci também, o Vicente Pussi, o Guilherme Pussi, esse pessoal, o vovô Pedro. O Pedro era o pai do vovô Paulino, vieram todos da Itália. Isso 1900? No início, 1898, 1900. 1900 foi a chegada da nossa família pesada aqui na cidade. Foi o grande momento que as famílias italianas chegaram à nossa região. Uma parte dos Pucci ficaram em Franca e outra parte foi para Uberaba. Nós temos bastante primos lá, tios, lá na cidade de Uberaba. Agora, um detalhe, a Itália é secular, talvez até milenar, na produção, na fabricação de sapatos. Então vem daí, talvez, essa visão de Omar Pussi, de Paulo Pussi, da família Pussi, talvez? Tinha Stefano Canavese foi um cônsul da Itália e ficou muito tempo em São Paulo. Quando terminou, ele ia ser promovido, ele não queria voltar para a Itália de jeito nenhum, tanto que ele gostou de São Paulo, tanto que ele gostou do Brasil. Mas ele veio para Franca e ele pediu para fazer um levantamento da cidade de Franca, como é que podia ter tanto calçado. Ele começou a levantar Pucci, Presoto, Spessotto, Palermo. Ele falou, peraí, mas aí, isso aqui estava no sangue dessa turma mesmo. Está explicado. Que os italianos vieram para cá, como eles já tinham facilidade, já tinham esse conhecimento na Itália, acabaram fazendo o sapato aqui em Franca. Delmo Pop? Pop, por aí você vai pegando as fábricas de calçado, você vai ver que o sobrenome italiano ainda é predominante, né? Presente em todos os setores, que o Pop já é máquinas de calçados. E o classe A, né? Classe A. Produto de categoria mundial. Você faz uma fábrica de sapato da Pop, qualquer fábrica do mundo tem uma fábrica de Pop lá, sem dúvida. Betarello? Betarello, Spessotto, Palermo, quer dizer, você vai nas origens, ele ficou e falou, mas espera aí, eu estou procurando aqui, só está italiano aqui, ué. Está explicado. Já está explicado o porquê de vocês terem tanto calçado aqui na cidade de Franca. Essa é parte da história, não só da Amazonas. O Saulo Pussi está me trazendo o testemunho pessoal, os conhecimentos que ele tem, da história do calçado de Franca, que remonta ao calçado Jaguar. Né? Exatamente. O que mais você tem de subsídio? Carlos Pacheco de Melo, que esse homem foi um gênio. E na época Carlos Pacheco de Macedo? Carlos Pacheco de Macedo, perdão. Era o calçado Jaguar, que é lá na Praça Nacional da Conceição, que era a fábrica. Naquele tempo, ele fazia treinamento, ele foi um dos primeiros a contratar mulheres para trabalhar na fábrica. E tem filmes, é uma coisa inacreditável. Ele dava treinamento para aquele pessoal, já fazia propaganda em grandes revistas no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? Esse homem realmente estava 1000 anos na frente dos outros. O pai da industrialização do calçado mesmo, sem dúvida, foi ele. Nesse aspecto, os grandes bandeirantes. Sem dúvida alguma. Franca já tem calçado, tem um livro do Antônio Carlos Coutinho, que é Couro Cru, né?
que 1800, 1830, 40, ele já tem dado relatos de calçado, que fazia aqueles sapatões rústicos. Mas vamos dizer, a industrialização, vamos dizer, a profissionalização foi com Carlos Pacheco de Macedo. E essa vocação também, talvez, aproveitando a cultura dos mineiros que tinham o gado, trouxeram o gado. Ao gado que tinha, principalmente do Rio Grande para lá, que isso facilitou a questão da mão de obra. E Franca, como tinha estalagem, hoje ali onde é o Calçados Rafarilo hoje, a estalagem, o pessoal vinha para entrar nas estradas dos Goiás das Minas Gerais, né? Então eles paravam ali para arrumar a bota, para arrumar o arreio, tinham as calças de couro. Couro. E como era tudo couro, aí começa o seu cara falou, pera, mas eu não só vou consertar a bota, deixa eu fazer uma botinha aqui também, que da próxima vez que ele passar, deixa eu fazer um arreio, deixa eu fazer uma roupa de couro. E isso começou essa semente de Franca de ter tanto calçado aqui. O berço. Graças a Deus, né? Porque nós temos muito orgulho, eu particularmente tenho muito orgulho de pertencer ao setor calçadista. E aliás, a Franca é mundialmente conhecida, internacionalmente conhecida, graças ao calçado em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, aí vem o café, vem os outros segmentos da nossa cultura, da nossa tradição. Depois o basquete, que também é excepcional. Então Franca tem essas marcas registradas que levaram o nome da cidade a um patamar muito acima, muito maior em termos de tradição do que maioria dos municípios brasileiros, que tem outro tipo de característica, não é? A qualquer lugar do país que você fala, sou de Franca, etc, etc, Terra do Sapato, todo mundo conhece. Essa é uma marca muito forte da cidade e uma marca muito positiva, porque o calçado, sem dúvida alguma, faz e vai continuar fazendo muito por essa cidade, tem certeza. Detalhe, Franca sempre teve uma distinção especial, às vezes, porque em primeiro lugar no saneamento básico do Brasil, uma série de coisas excepcionais em Franca. Mas, por exemplo, o emprego e desemprego. O calçado tem uma motivação extraordinária, porque não é possível, eu me lembro do Zé Roberto Nogueira comentando o seguinte, são 95 tarefas manuais até o sapato ser colocado dentro da caixa e seguir para a loja. Quer dizer, então em termos de emprego e desemprego, você falou, há quase que 100 anos atrás já eram contratadas algumas mulheres que iam preparar a costura do mocassim. Então tem uma tradição nesse campo também. Por que os governadores do Nordeste vêm tanto buscar a fábrica de calçado? Porque a fábrica de calçado, ela produz muita mão de obra. Você diz, por mais que você mecanize a sua empresa, você põe informatização, você pode colocar um robô, isso, aquilo, aquele outro, o sapato é manufaturado, o sapato precisa de mão de obra. Então, uma indústria que agrega muita mão de obra. Por isso que o pessoal do Nordeste briga tanto para levar a fábrica de sapato para lá. E por isso que não temos tanto desemprego aqui, graças a Deus. É a primeira cidade que retoma em termos de emprego efetivamente. A recuperação de Franca em termos de emprego é uma rapidez impressionante. Franca cai, de vez em quando cai, tem as crises, tem tudo, mas ela volta numa rapidez. Eu acredito que o setor de calçado é um dos primeiros que reage. Muito bem, Saulo Pussi é o nosso entrevistado, ele é diretor da Amazonas S.A., empresa que está completando nesse mês 70 anos de fundação e, consequentemente, de atividade muito profícua na nossa cidade de Franca. Um instante só, depois do breve intervalo, voltamos com esse papo, essa entrevista muito agradável hoje pela Nova TV. Móveis G&G. Qualidade, bom gosto, sofisticação. Venha se surpreender. Rua José Marques Garcia, 1266. Móveis G&G, porque qualidade de vida é fundamental.
Com características de clima, temperatura e altitude única, a Alta Mogiana é conhecida no mundo todo pela qualidade excepcional de seus grãos de café, produzidos por pequenos e médios cafeicultores da região através da Cocapec. São estes grãos que dão origem ao café Cocapec e café Tulha Velha. Grãos de café produzidos por rigoroso processo de escolha e torrefação. É uma bebida incomparável que traduz a excelência do café da Alta Mogiana. Café Tulha Velha, o autêntico café brasileiro. Em Franca, Tulha Velha e Senhor Café, nas principais cafeterias da cidade. Amigos da Nova TV, vamos à sequência dessa nossa agradabilíssima entrevista com o Saulo Pussi Bueno, nosso entrevistado de hoje pela Nova TV, que nos honra com a sua presença e o assunto especial 70 anos da Amazonas S.A., a nossa indústria mais tradicional da borracha no Brasil. Me diga, Saulo, onde estão, por onde andam Paulo Pussi, Omar Pussi, a Dorinha, sua mãe, o Nelson já é falecido, onde estão os três irmãos? O tio Omar é o nosso líder, é o mais velho da turma, né? É o decano da turma. O tio Omar hoje vive no Rio de Janeiro. Ele é casado com a tia Lígia, a família todinha era do Rio. E ele vive muito bem lá, mora, está numa saúde excepcional, cabeça a 1000. Com quantos anos? 89. 89 anos. 89 anos, lúcido, faz caminhada todo dia, anda. Falei, qualquer dia ele vai sair em Niterói, tanto que ele anda. Boa notícia. Paulo? Tio Paulo está em Franca, está com 82, está quietinho em casa. Está cuidando, de vez em quando vai na fábrica lá dar uma geral, mas está bem também. A mamãe está, graças a Deus, está ótima, está com a saúde perfeita, acompanha tudo, sabe tudo, lúcida, dirige para cima e para baixo, está zero bala. Muito bem. E uma outra questão interessante, assim, muito interessante realmente. Omar Pussi, Paulo Pussi, a família, sempre participaram de todas as iniciativas beneméritas de Franca, mas não gostam de aparecer pessoalmente em evento nenhum, não é? Por que isso? O tio Paulo e todos eles, né? O tio Nelson era mesmo, os irmãos, o tio Nelson, o tio Paulo, o tio Omar, a mamãe, sempre foram muito discretos, sempre tiveram uma vida muito discreta. Vamos dizer, aquele que vou dizer, às vezes aparecia um pouquinho mais, entre aspas, aqui, seria o Tomazinho. Futebol. Nosso primo, que a gente gosta muito, que é primo-irmão. O Thomas, que sempre gostou de futebol, então ele foi presidente da Francana, isso. Aquele outro. Mas também o Tomás, hoje o Tomazinho, vamos dizer, é o caçulinha da turma. O Tomazinho está com 7,9. O Tomazinho também é na dele, discreto, passou a bola para os filhos agora que estão tocando lá na empresa, mas o Tomás praticamente todo dia vai lá dar uma geral para ver se está tudo bem, né? Tá bem. O Tomazinho tem o faro químico, ele é o nosso professor Pardal, né? O Tomazinho até hoje dá uma cheiradinha, é bom dar uma cheiradinha porque às vezes sente alguma coisa errada. É a presença, né? É a presença e a experiência, né? É o olhar. O olhar é a experiência, uma pessoa com essa vivência que ele tem, com esse tanto de empresa, o Tomazinho que viveu sempre na parte industrial dentro da fábrica, a presença dele é sempre muito importante. E uma figura adorável, né? Que a gente adora ele. Exato. É possível dimensionar quantos mil trabalhadores já passaram pela Amazonas? Eu me recordo que muitos trabalhavam no segundo turno, das 9 da noite até a madrugada. Conta um pouquinho dessa história. Nós já tivemos 4 turnos, que é das 5 à 1 da tarde, que era a turma A, a turma B até as 10 da noite, a turma C, que trabalhava das 7 às 5, e a turma D, que trabalhava das 10 às 5 da manhã. Então nós já tivemos 4 turmas. Eu já vi levantamentos que foram feitos lá, que já passaram pela Amazonas mais de 60 mil pessoas. 60 mil? Mais de 60 mil pessoas entre funcionários foram passando durante esses 70 anos aí. 70 mais de 60 mil pessoas. Correto. Então, mais que um Batatais lá dentro. É uma cidade maior que Batatais, isso em termos de trabalhadores apenas. Agora, hoje, como é que está a Amazonas? A produção continua naquele ritmo extraordinário? Continua. A parte de borracha hoje é um pouco diversificada, não só para o setor de calçado, nós estamos com as sandálias, toda a linha da Amazonas Sandals, que a gente faz em Franca e João Pessoa, e as sandálias para Coach, para Riff, para outras marcas, Planet Girls, que a gente trabalha fazendo para outras marcas também. E a parte, vamos dizer, que mais cresceu, que mais evoluiu, que tem mais, atinge mais mercados, é a parte de adesivos, que a gente trabalha no setor de calçados, indústria moveleira, indústria madeireira, automobilística, construção civil muito forte, setor gráfico. Então, essa parte de química foi o setor onde a Amazonas mais cresceu e onde nós estamos mais fortes. Além da logística, que é a transportadora, né? Você que é da terceira geração, o seu filho já está presente?
Nós temos hoje, já da terceiração, o Frederico, que é filho do Amilcar, neto do tio Omar, o Marcelo, que é filho da Patrícia, filho do tio Omar, também lá, e o Stefano, que é meu filho, que já está na área financeira, já é a 4ª geração lá dentro. Correto. E que você projeta para o futuro, médio prazo, longo prazo da Amazonas, com tanta tecnologia, com tanta modernidade? Como é que seria, então, daqui 20 anos, por exemplo? O futuro da Amazonas é diversificação, procurar diversificar, procurar outros mercados, não ficar nos mercados em que ela atua, não por não querer, porque ela tem que expandir e crescer para outros mercados, onde a gente está trabalhando pesado nisso. Investir, como sempre investiu, em tecnologia, não ter limite para tecnologia e inovação. A Amazonas sempre foi pioneira em muitas coisas e o DNA dela é continuar fazendo isso, sempre crescendo e sempre buscando novos mercados, tecnologia, novos produtos, não ter medo de coisa nova. Sempre investir e sempre mudando. É uma empresa que se renova diariamente, porque foi isso que a gente aprendeu com o vovô Paulino, com os tios, com os primos que estão lá dentro. Hoje no conselho, o Amilcar, filho do tio Omar, é o nosso presidente do conselho. O Paulo Júnior representa o tio Paulo, eu represento a mamãe e o tio Nelson, e o neto representa o Tomaizinho. Mas quando nós falamos nos próximos 20 anos, 30 anos, que é o futuro médio e longo prazo, lá atrás, então, Omar Pussi, Paulo Pussi, a turma daquela geração já pensava na Amazonas de hoje, na Franca de hoje, na indústria de hoje. De vez em quando eu brinco lá que eu tenho um museuzinho na minha sala lá, tenho meus arquivos. Esse dia eu estava mexendo lá achei o tio Omar, ele gostava, às vezes ele escrevia até à mão. Coisa que ele escreveu há 20 e tantos anos atrás, já vendo o momento de hoje. Como é que seria a transição, como é que seria a sucessão, como é que seria feito com a Amazonas de 20 anos. Nós fizemos, na Quimicam foi feito um projeto chamado Provisa, como é que seria a Amazonas do ano 2000, isso em 1980 e poucos. Como é que seria do ano 2000. Então a visão da Amazonas é sempre essa, no futuro, como é que vai ser o futuro, o que a gente tem que inovar, como é que nós vamos participar e como é que a gente tem que estar preparado para enfrentar essas mudanças todas que estão acontecendo, né? E você acha que o que vem pela frente? Porque a economia, por exemplo, ela fica dependendo da política, as decisões vêm da política, e a política, toda hora que você olha, parece que está do avesso, né? Está no sentido contrário. Apesar disso, a economia está caminhando. É o Brasil que todos sonhamos? Como é que é isso? O Brasil é muito maior do que essa patifaria, lamentavelmente, essa vergonha que a gente vê em Brasília. Com muita tristeza mesmo. A gente que é brasileiro, gosta, investe nesse país, a gente fica muito triste, isso é lamentável. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que nós temos que fazer no Brasil 2 avenidas. A avenida da política sempre vai ter. Sempre vai ter situação, sempre vai ter oposição. Quem está na situação hoje vai virar oposição amanhã e tem confusão. O Trump está desmontando o que o Obama fez, a turma do Obama vota contra o Trump, e agora ganha um na França, o outro perdeu, quem era a situação perde. A primeira-ministra da Inglaterra agora teve que fazer um acordo com um partido minúsculo lá da Irlanda, senão ela perdia a maioria. Então, política é isso aí. O que tem que fazer é 2 avenidas. A Avenida Política continua e a Avenida da Economia. E vamos pela economia. E vamos na Avenida da Economia. Eu estive agora na SIC, que é a feira de calçados no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente pensando, né? A feira começou na segunda-feira, na sexta-feira teve aquela denúncia do Joesley Batista. A feira vai ser um desastre. Não tinha condição de você andar nos corredores da feira tanta gente. Não foi desastre. Ao contrário, a feira foi fantástica, foi maravilhosa, o pessoal de Franca vendeu maravilhosamente bem. Então acho que ficou claro o seguinte, que a vida econômica tem que continuar e a política tem o mundo político e o mundo econômico. Tem que ser separado. Porque se misturar, você para esse país. A química não funciona. Não funciona, não dá certo. É um país viável, nosso país é maravilhoso, nosso país tem tudo. É o que eu falei, a gente tem que fingir que Brasília não existe e tocar o nosso dia a dia. É o jeito, não tem outra forma. A China está por aí, parece que a impressão que nós temos é que pode atropelar muita gente. Os Estados Unidos olha e parece que com um certo temor também. O mundo todo olha assim. No seu setor empresarial, calçado, já sofremos com a China trazendo produtos realmente de uma qualidade muito inferior, mas poderia ter emplacado muito. E Franca permanece. O que você pensa nesse particular? Olha, a China é um concorrente muito forte. O número de doutores hoje na China é uma coisa impressionante. Estão crescendo, eles começaram a investir cada vez mais em tecnologia. É uma coisa muito boa, porque se você tem doutor, mestre, o salário aumenta. Então hoje o salário da China, eles estão sofisticando, está aumentando. Isso é bom, porque vai ficando muito próximo do preço do nosso calçado. Eu acho que o calçado brasileiro é um calçado que tem tradição, tem categoria, principalmente o calçado de Franca, que é o calçado masculino e de couro.
A nossa qualidade é excepcional e nós temos qualidade, competência para participar tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Muito bem, telespectador da Nova TV, o canal 3 da nossa Franca, o entrevistado de hoje, Saulo Pussi Bueno, diretor da Amazonas, que está completando 70 anos de existência, de atividades em nossa cidade. Saulo, um pouquinho sobre você. Houve um momento que reunimos, eu estava presente, um grupo pensando quem seriam os nossos líderes políticos do futuro próximo. O seu nome foi lançado, cogitado, mas você nunca respondeu, nunca esteve presente. Como é que foi aquele momento? Olha, teve esse momento e tiveram outros. O pessoal sempre convida, você tem uma liderança, você participa de entidade de classe, você já tem vivência, você vai muito a Brasília, vai em São Paulo, isso, aquilo, aquele outro. Mas é um momento que a gente tinha que decidir, ou continuava na empresa, atividade na empresa, ou dedicaria para a vida política. Então eu entendi que eu acho que a gente está nessas entidades de classe, Fiesp, Ciesp, a Sintecal, e Sindicato da Borracha, enfim, eu acho que a gente pode ajudar a cidade, pode ajudar o setor. Fazendo essas atividades paralelas, junto às entidades de classe, você pode ajudar a tua empresa, pode ajudar a tua cidade, sem o envolvimento de uma vida política pura. Você nunca quis? Eu nunca, já fui convidado, Exato. Já recebi convite, já fui tentado a fazer isso, mas realmente eu entendo que o melhor mesmo é continuar nessas atividades que eu tenho, que eu acho que a gente pode ajudar do mesmo jeito. Mas agora que a Amazonas tem aquele lado profissional totalmente implantado, que você teria então uma disponibilidade um pouco maior de tempo, se fosse convidado hoje, ainda pensa que ficaria mesmo no Amazonas ou tem chance de dedicar parte à política, à administração da cidade? Realmente isso foi uma que me falaram agora recentemente. Eu falo, olha, a Amazonas agora está 100% profissionalizado. Isso. Vocês da família estão todos no conselho de administração. Vocês têm um diretor-presidente hoje que é o Denilson Farias. O Denilson com a equipe dele toca o dia a dia. Vai sobrar mais tempo, não sei o quê, não sei o quê. E aí, agora? Eu falo, por enquanto vamos continuar tocando as entidades aí, mas quem sabe, no futuro, quem sabe? Porque eu sempre digo o seguinte, é preciso renovar e quando pensa em renovação tem que buscar alternativas, o seu nome sempre surgiu. Então a lembrança é muito nossa, mas é também uma torcida para que um dia você esteja na seguinte posição, ou aceita ou então indica uma outra pessoa do mesmo quilate, porque a Franca precisa, né? Quem sabe, no futuro, quem sabe? Muito obrigado pela presença, Saulo, foi uma alegria imensa recebê-lo e o nosso telespectador, eu tenho certeza, satisfeito com esse breve bate-papo aqui na Nova TV do nosso programa de hoje. Prazer foi meu, muito obrigado, um abraço a você, Relindo, carinho, agradecer sempre o carinho de sempre e aos amigos da Nova TV, estou sempre à disposição aqui, um prazer, foi uma alegria muito grande. Muito bem, Saulo Pussi Bueno, diretor da Amazonas S.A., 70 anos da empresa, comemorando agora, foi o nosso entrevistado e fica... Com certeza, uma homenagem muito singela, naturalmente, mas uma homenagem à família Pussi, volta lá nos bons tempos de Paulo Pussi, Omar Pussi, a Dorinha, o Nelson, a família toda, que são os responsáveis, os empreendedores por essa tradição tão maravilhosa da nossa Franca, a Amazonas S.A., conforme o Saulo destacou, ao longo de tantos anos, empregou mais de 60 mil trabalhadores em nossa cidade. E obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição. Entrevistas Nova TV. Oferecimento Móveis GG. Porque qualidade de vida é fundamental.